Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu quero cumprimentar a todos os meus amados que estão nos ouvindo. Eu creio que nesta noite Deus fará grandes maravilhas através da sua palavra, através dos louvores que serão entoados aqui na casa do Senhor. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus. Eu quero abrir a Bíblia no Salmo capítulo 27, versículo 14. Salmos capítulo 27, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O título da mensagem desta noite, meus queridos, é Vitória sobre o desânimo. Eu quero repetir: vitória sobre o desânimo. Há uma ferramenta, meus queridos, que o diabo jamais irá deixar de usar contra os filhos do Senhor. Há uma história, creio que você já deve ter ouvido. Essa história diz que um comerciante, certa feita, ele queria comprar esta ferramenta do nosso adversário. E ele ofereceu uma grande quantia em ouro. Mas Satanás, nem por todo o ouro do mundo, ele queria vender esta ferramenta para este comerciante. E esta ferramenta, meus queridos, que está nas mãos do nosso inimigo, é o desânimo. É o desânimo. O desânimo, amado, significa estar sem alma, sem vibração, ter uma vida de descrença, ter perda de ânimo. O desânimo significa ter estímulo nenhum, desfalecimento, esmorecimento, abatimento, desencorajamento, falta de entusiasmo e desapontamento. O desânimo, infelizmente, ele tem atingido milhares de pessoas no mundo inteiro. Não quero aqui falar e não me refiro ao desânimo corriqueiro do dia a dia, talvez, e sim as pessoas que têm uma vida de desânimo, aquelas pessoas que estão todos os dias praticamente jogadas ao desânimo. Com grande frequência, meus amados, ouvimos as seguintes expressões: não aguento mais, estou cansado, a minha paciência está esgotada, estou no meu limite. Outras pessoas chegam a falar e a dizer: chega, eu quero morrer. A humanidade praticamente está à beira da neurose. A Bíblia, que é a palavra de Deus, meus amados, nos mostra também que grandes homens de Deus passaram por momentos de desânimo. Grandes homens de Deus, eles infelizmente também tiveram que enfrentar os seus desânimos. Quem já conhece a história de Moisés, meus queridos, o grande líder de Deus, aquele homem que tirou os israelitas lá do Egito, no meio do caminho, ele indo para a terra de Canaã, os israelitas começaram a reclamar, começaram a pedir a Moisés que ele lhes dê pão, que ele lhes dê água, e isto fez que Moisés passasse por um desânimo tremendo, a tal ponto de ele chegar a dizer para Deus que ele queria morrer e ele queria que Deus o matasse. A Bíblia diz em Números capítulo 11, versículo 15: e assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Infelizmente, Moisés, meus queridos, também passou por este momento trágico de desânimo na sua vida. Também nós temos outra história na palavra de Deus. Quem não se lembra da história de Josué? Josué, esse grande general do exército do Senhor. Infelizmente, Josué também passou por um momento trágico de desânimo na vida dele. Quem não se lembra aquele episódio, meus queridos, quando ele foi conquistar a terra de Ai? Depois de conquistar a terra de Jericó, ele foi para conquistar Ai, a cidade de Ai. Mas infelizmente todo o seu exército, eles ficaram derrotados. Por quê? Porque uma pessoa das tendas de Israel, infelizmente ele fez aquilo que Deus não se agradou. Este homem era chamado de Acã. Então, por culpa deste homem, pelo pecado deste homem, milhares de soldados de Josué
do exército de Israel vieram a perecer. E isto causou uma tristeza profunda na vida de Josué. Isto causou um desânimo tremendo no coração deste grande homem de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Josué capítulo 7, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Veja bem, meus queridos, Deus ele sempre terá uma palavra de aliento quando nós passamos por momentos de desânimo. Deus disse para Josué: levanta-te, por que você está prostrado? Levanta-te, Josué, eu estou contigo. Graças a Deus, meus queridos, sempre nos momentos de desânimo nós temos uma palavra poderosa de Deus aos nossos corações. Também, meus queridos, a Bíblia nos mostra os discípulos de Jesus passando por um momento de desânimo. Em Lucas capítulo 24, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: e ele lhes disse, Jesus lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes, desanimados? O que estava acontecendo, meus queridos? Os discípulos de Jesus, eles pensaram que Jesus Cristo não tinha ressuscitado, e eles estavam tristes, eles estavam cansados e abatidos. Eles não sabiam da grande notícia que o nosso Senhor já tinha ressuscitado. Mas esses pensamentos de desânimo também trouxeram muita tristeza para os discípulos de Jesus. Meus queridos, essas histórias nos levam a pensar que o desânimo não é um castigo de Deus. Quero repetir: o desânimo não é um castigo de Deus para os seus servos. E sim, o desânimo é uma arma de Satanás para desestruturar, para desanimar, para desalentar e nos colocar por baixo. Esta arma Satanás usa para arrebentar nossas famílias, nosso casamento, a nossa igreja, as nossas conquistas, a nossa caminhada. Porém, a Bíblia diz, meus queridos, que se Satanás veio para roubar, matar e destruir, nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer vida, e vida com abundância. Amém. Quantos dizem amém? Glórias a Deus. Portanto, meus queridos, o que nós podemos então fazer em momentos de desânimo? Que atitudes temos que tomar diante desta arma do nosso adversário? Que a igreja poderia fazer? O que nós podemos fazer para enfrentar e termos vitória contra o desânimo? Meus amados irmãos, quero elencar 3 atitudes contundentes à luz da palavra de Deus, que as colocando em prática, com toda certeza teremos vitória sobre o desânimo. Em primeiro lugar, nós precisamos nos achegar mais a Deus. Para termos vitória sobre o desânimo, nós precisamos nos achegar mais a Deus. Achegar-se, amados, a Deus é um mandamento que tem o propósito de evitar todo o desânimo. Achegar-se a Deus é um mandamento que tem o propósito de nós deixarmos de lado todo desânimo. De que maneira é possível se achegar a Deus? Nós podemos nos achegar a Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Podemos nos achegar a Deus confessando os nossos pecados, assim como diz em 1 João capítulo 1, versículo 9. Podemos nos achegar a Deus por meio da oração. A oração é uma ferramenta poderosa contra o desânimo. E finalmente, podemos nos achegar a Deus pela leitura da sua palavra. Então, em primeiro lugar, para nós termos vitória sobre o desânimo, precisamos nos achegar mais a Deus. Em segundo lugar, meus queridos, para vencermos todo o desânimo, nós precisamos seguir o tratamento de Deus. Sim, em segundo lugar, precisamos seguir o tratamento de Deus. Amados, nós todos conhecemos uma história bíblica da vida de Elias. Quem era Elias? Elias era um grande profeta de Deus. É incrível, meus queridos, mas mesmo sendo um grande profeta de Deus, este homem também passou por um momento de desânimo. Quem se lembra mais quando Elias foi perseguido pelos soldados de Acabe e Jezabel? E disse a palavra de Deus que Elias ele ficou muito triste, com muito medo, e ele queria morrer, ele queria acabar com a sua vida. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. E sabe o que Deus faz com Elias? Ele dá um tratamento.
Se você pesquisar na palavra de Deus, você vai encontrar um tratamento de Deus para o nosso desânimo. E Deus, amados, faz que Elias descanse em primeiro lugar, faz que ele se alimente muito bem e também faz que Elias não desista das suas tarefas para termos vitória sobre o desânimo. Pense bem, guarde isso no seu coração, descanse, alimente-se muito bem e não desista das suas tarefas. Mesmo desanimado, nós precisamos continuar caminhando e sermos fiéis às tarefas que Deus tem nos dado no nosso dia a dia. E finalmente, meus queridos, para termos vitória sobre o desânimo, precisamos enriquecer a nossa mente com pensamentos de ânimo e esperança. Precisamos enriquecer as nossas mentes com palavras ou pensamentos de ânimo e esperança. Os psicólogos dizem que os pensamentos são rápidos. Eles são rápidos e são automáticos. Muitas vezes nós não percebemos os nossos pensamentos. Quando piscamos, já esse pensamento mudou em outro pensamento. Os psicólogos, eles falam que o fluxo dos nossos pensamentos são intensos e podem vir pensamentos úteis ou inúteis, pensamentos medíocres, pensamentos de vitória, pensamentos de derrota. Precisamos saber lidar com os nossos pensamentos. E para isso, amados, nós temos a palavra de Deus. Precisamos enriquecer os nossos pensamentos com a nossa cabeça, a nossa mente com pensamentos de ânimo e esperança. Olha o que diz a palavra de Deus em Coríntios capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4,16 diz assim a palavra de Deus: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O salmista Davi ainda enuncia: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Nesta noite, meus queridos, o Senhor quer restaurar os nossos ânimos. O Senhor quer restaurar o ânimo da igreja. Nesses tempos que nós estamos vivendo, as igrejas estão apáticas. Muitas igrejas, meus queridos, até estão fechando as suas portas. As pessoas não estão indo mais à igreja. As pessoas não estão se reunindo mais nem nas suas casas. Deus quer restaurar o nosso ânimo, o ânimo da igreja. Sem ânimo, meus queridos, a nossa igreja continuará sempre do mesmo jeito. Sem ânimo, você não vai conquistar praticamente nada. Os seus alvos serão longínquos, ficarão muito longe. Uma igreja sem motivação é uma igreja morta. Não deixe, amados, as circunstâncias determinarem sua vida e levarem o seu ânimo. O ânimo deve ser nosso guia, independente do que estamos vivendo. Não há problema grande demais que não possa ser vencido. Vença o desânimo à luz da palavra do Senhor. A palavra de Deus não é tinta nem papel, meus queridos. Ela é vida, ela é espírito, ela é o sopro de Deus. Para isso nós precisamos lê-la, para isso nós precisamos estudá-la, porque assim nós exalamos, nós respiramos, e isso cria e renova as nossas vidas, a nossa mente e o nosso coração. Portanto, meus queridos, se nós queremos ter vitória sobre o desânimo, se achegue mais a Deus, siga o tratamento de Deus, ou seja, descanse, alimente-se bem e não desista das suas tarefas, e finalmente enriqueça sua mente com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha dias abençoados, e vamos deixar o desânimo de lado e vamos caminhar sempre vencendo no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te convido a fechar teus olhos e nós vamos orar agradecendo a palavra do nosso Senhor Todo-Poderoso. Pai amado, Pai poderoso, temos aqui lido a Tua palavra e temos deixado esta mensagem, meu Pai. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza e nosso pronto auxílio na hora da tribulação. Portanto, meu querido Deus, que caia por terra todo o desânimo,
todo pensamento negativo caia por terra em nome de Jesus, e que teu povo, a tua família, os teus filhos possam se levantar, meu querido Pai, e eles possam ser mais do que vencedores, e todo desânimo, em nome de Jesus Cristo, nós o repreendemos, e assim nós oramos no poderoso nome de Jesus, e todos nós dissemos amém, amém e amém. Deus abençoe todos vocês.